Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão aí? Tudo certo com vocês? Pessoal, então, esse vídeo aqui é um vídeo de sociologia, continuando aí o processo para a gente entender a sociologia, essa ciência, essa ciência social extremamente importante aí, porque ela serve, pessoal, justamente para fazer com que a gente tenha uma visualização maior do que acontece na sociedade, tá? Então, o objetivo aí é a gente perceber, um pouquinho da onde que vem essas teorias, para que nós tenhamos essa visualização da sociedade, do que está acontecendo, é necessário que a gente tenha teorias, teorias para explicar isso. Existem muitas teorias dentro da sociologia. Então, a sociologia é uma ciência humana, ela não é exata, ela não é uma ciência exata igual a física, Então a gente vai continuar essa discussão aí, pessoal, com relação à sociologia, que é uma ciência humana, não é uma ciência exata, certo? E assim, os humanos, nós humanos, somos extremamente complexos aí muitas vezes, para sermos analisados apenas com uma teoria ou com uma explicação. Às vezes são várias teorias que se encaixam, uma na outra, para a gente poder explicar, determinados fenômenos, para a gente poder entender certas coisas, certo? Que às vezes podem ser englobadas, por exemplo, numa perspectiva de classe social, uma perspectiva de raça, uma perspectiva de gênero, enfim, certo, pessoal? Então, de faixa etária, tá? Então, existem teorias explicativas e o objetivo do curso, pessoal, que a gente está desenvolvendo aí com vocês, é a gente entender um pouquinho dessas teorias explicativas, tá? Bom, continuando então, pessoal, a sociologia, ela trata, de assuntos assim que, à primeira vista, são assuntos triviais, certo? Assuntos triviais, como, por exemplo, sei lá, tomar um café. Tomar um café. Comer um pãozinho francês, que a gente faz isso todo dia, muitas pessoas têm o hábito de comer pão com manteiga e tomar um café, certo? Que um café, um pingado, um café com leite, uma média, Então, por exemplo, eu falo assim, Rafael, mas existe sociologia aí, pô, claro, é aí que tá. Então, o objetivo, pessoal, é sempre a gente tentar analisar, tentar estimular a nossa imaginação sociológica, tá? Então, o objetivo da sociologia é esse. Então, fatos triviais, muitas vezes, podem ter um significado importante, um significado que uma pessoa que não está acostumada a desenvolver esse tipo de pensamento deixaria passar sem nenhum problema. Mas, assim, o objetivo aqui é a gente ter algumas noções de sociologia para a sua vida, certo? É o mais importante aí para a vida, uma área bacana, interessante, e também para os vestibulares aí para o Enem, Então, nesse sentido, Então, por exemplo, falar tomar café. Poxa, tomar café tem tudo a ver, Você vai se perguntar, a pessoa que tá ali tomando aquele café, às vezes ela quer entender para que ela tá tomando, por que a pessoa toma um café e não, sei lá, e não água, Por que o café, entendeu? Por quê? Porque o café, se a gente for olhar, tem um estimulante lá, no composto químico do café, que a gente chama aí de cafeína. Cafeína, que a gente fica o quê? Mais ligado. As pessoas tomam café de manhã, geralmente, para ficar o quê? Mais ligado, para tirar aquele sono, acumulado ali e tal, aquela sensação de sono, e para sentir mais o quê? Mais propício a começar o dia. Então, para isso, por exemplo, a pessoa toma café, certo? Indo além, A gente pode, sei lá, pensar no café como um produto, uma commodity, um produto primário exportado aí por países como Brasil, Colômbia, para o mundo inteiro. Certo? Por que são países como Brasil e Colômbia que exportam café para o mundo inteiro e não, sei lá, e não a Inglaterra, por exemplo? Fala assim, Rafael, existem condições climáticas para isso, tá certo, com certeza. Certo? Existem condições climáticas, mas existe uma coisa também chamada de divisão internacional do trabalho, certo? Que levou muitas vezes esses países como o Brasil, levaram a divisão internacional do trabalho, que diz respeito aí ao desenvolvimento histórico de um país, de uma determinada região, que levaram o Brasil e a Colômbia a exportarem café, por exemplo.
certo, pessoal? Então, existem questões que envolvem tomar café e que vão além do simples ato de tomar o café. E aí, essa é a perspectiva da sociologia, tá? É esmiuçar essas visões, né? Aclarar muitas coisas que muitas vezes as pessoas não veem, não se importam com aquilo, tá? Então, o objetivo é esse, tá? Bom, a imaginação sociológica, pessoal, ela vai no sentido de trazer para a gente a discussão sobre as coisas que acontecem no mundo, como eu estava falando aí, o café, né? Questões como, sei lá, divórcio, desemprego, né? Então tudo pode ser abordado, certo? Então, sei lá, então existem momentos na vida de um país, na história de um país que as taxas de desemprego são mais elevadas que em outros momentos, né? Então, por que que as taxas de desemprego são mais elevadas em determinados momentos do que em outros momentos, tá? Então, a busca é essa, pessoal, é sempre a gente tentar analisar pontos de vistas diferentes, né, a partir das teorias que existem sobre o mundo, tá? As teorias sociológicas aí. Existem várias teorias para explicar aí os processos humanos, os processos, por exemplo, eu dei o exemplo do desemprego, tá? Que está relacionado, por exemplo, à industrialização. Então, se a gente for ver, a Revolução Industrial ela aconteceu primeiro na Inglaterra e depois, né, foi se espalhando para a Europa, né, lá no século XVIII. Segundo a Revolução Industrial, já no final do século, melhor, na segunda metade do século XIX, já ampliaram, né, já se ampliou para mais países, né? Então, aqui no Brasil e na América Latina, a gente passou por um processo de industrialização tardia, né, já no século XX. Então, é explicar essas coisas, né, tentar relacionar essas coisas, tá, com desemprego, relacionar desemprego com processo de industrialização, com exportação, com países exportando ou não certos produtos, né? No caso do Brasil e da Colômbia, o café. Entende isso? Então, o objetivo maior é tentar explicar e dar sentido para essas coisas, pessoal. O sentido é fundamental nas ciências humanas, tá? História, em sociologia, na filosofia, na geografia, dar sentido. A gente precisa a todo momento estimular o nosso cérebro para darmos sentidos às coisas aí, tá? E outra coisa, pessoal, que é muito importante a gente pensar também, assim, é que para toda prática, tá? Para toda ação humana, existe por trás uma teoria. Ah, não, eu sou bastante prático. Não é, não. Se você olhar a fundo, se você for lá analisar, existe alguma coisa que te leva obviamente, se você não for um robô, né, que faz a coisa mecanicamente e tal, existe uma prática, existe uma teoria por trás. Entendeu? Então isso é muito importante, pessoal. Nada é feito ao léu, nada, toda prática, né, existe ali uma teoria, certo? Então, e muitas vezes entender essas teorias é o que a gente vai fazer aqui, esmiuçar um pouquinho, né, dar alguns caminhos aí, é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Bom, a gente viu, vocês viram aí num vídeo, né, um pouquinho do percurso aí da sociologia, né, a gente começou a falar para vocês do Augusto Comte, né, um dos grandes nomes aí da sociologia. Vocês viram aí todo o funcionamento da sociologia, quando que a sociologia ela propriamente surgiu, né? Esse processo, se você quiser ver de novo, vá lá no vídeo, tá, pessoal? Então, é isso. Então, todo esse processo aí, para o Comte, né, a sociologia era a grande física social, lembra disso? Então, ele pegava, né, algumas ideias das ciências exatas, né, a química, a matemática, das ciências biológicas e buscava aplicar isso no estudo das sociedades, tá? Um sociólogo, pessoal, bastante importante aí, que veio depois aí do Augusto Comte, foi influenciado, né, bastante pelo Augusto Comte, no sentido de trazer, né, coisas a mais aí para a sociologia, foi o Durkheim, tá? O Émile Durkheim, certo? Que apesar de ter esse nome Émile, tá? Era homem, tá? Então, Durkheim, um sociólogo, pensador francês, que viveu aí também no século XIX, né? No início do século XX, ele trouxe aí algumas ideias, né, pessoal, para entender a vida, as sociedades aí, tá? Inclusive ideias, muitas delas que foram herdadas do Augusto Comte, tá? Então, por exemplo, para o Durkheim, qual que era a grande sacada, né? O que ele pensava?
Pensava assim, ó, que a vida social ela deveria ser analisada com o mesmo rigor e disciplina que as coisas naturais, certo? Que o mundo natural da natureza. Então, a vida social, a ideia é essa, a vida social deveria ser analisada com o mesmo rigor que a vida, né? Que as coisas naturais aí. Eu digo as leis biológicas, leis físicas, muitas vezes, entendeu? Então, isso que eu acabei de dizer para vocês, é herança de quem? Lá do Comte. Então, ele pega essa noção de e aplica no entendimento para que e aplica, né, no entendimento da sociedade, tá? Então, coisas naturais, leis naturais devem ser aplicadas também no estudo das sociedades, né? A objetividade do mundo natural, essa ideia, deve ser também aplicada no estudo das sociedades. Beleza, pessoal? Então, é uma ideia aí, vocês estão vendo, né, a influência do Augusto Comte aí na produção do Durkheim, tá? O Durkheim vai além, pessoal, no sentido de estabelecer, de criar conceitos, né, diferenciados para tentar explicar as sociedades, tá? Um dos conceitos aí mais importantes que o Durkheim vai criar no processo aí de sistematização, né, de conceitualização da sociologia é o conceito de fato social. Certo, pessoal? Fato social. O que seria o fato social? E esses fatos sociais, na visão do Durkheim, é que deveriam ser analisados, tá? Pessoal, um fato social, os fatos sociais são os aspectos da vida social que moldam as ações dos indivíduos, certo? Então, aspectos da vida social que moldam as ações dos indivíduos, tá? Que pode ser a família, pode ser a religião, pode ser a escola, pode ser a prisão, certo? Então, esses fatos sociais, geralmente, ou melhor, na visão do Durkheim, pessoal, eles estão externos aos indivíduos, certo? Eles são externos aos indivíduos e eles atuam sobre os indivíduos de uma forma coercitiva, certo? De uma forma coercitiva, coagindo o indivíduo, certo? Muitas vezes os indivíduos, né, as pessoas nem percebem que estão seguindo esses fatos sociais, tá? Então, o fato social é externo e impulsiona a prática dos indivíduos, que os indivíduos realizem determinadas ações. Entenderam, pessoal? Então, esse fator, essa ideia do fato social é extremamente importante aí na teoria do Durkheim, tá bom, pessoal? Então, as pessoas seguem padrões gerais. E esses padrões gerais são gerados pelo fato social, que são externos aos indivíduos, tá? Bom, então, pessoal, um detalhe bastante importante aí também na obra do Durkheim é o seguinte, tá? Para o Durkheim, pessoal, o grande objetivo das sociedades, né, a gente vai ver isso aí em detalhes depois, eu vou retomar esse tema, mas é a harmonia, é a solidariedade, certo? É a coesão da sociedade. Então, para ele, o ideal de uma sociedade é a harmonia, certo? As sociedades elas devem se encaixar, os grupos sociais devem funcionar como uma engrenagem perfeita, tá? E ele desenvolveu, para entender essa harmonia, para buscar, falar, puxa vida, por que certas sociedades são mais harmoniosas que as outras? Porque outras sociedades tendem à desarmonia. Então, aí você vai perguntar, Rafael, desarmonia? Claro. Imagina o século XIX, imagina a segunda metade do século XIX, o mundo em transformações, ali a segunda revolução industrial na ordem do dia. Você vai falar assim, existe espaço para desarmonia, para caos? É claro que existe. É claro que existe. Toda sociedade em transformação, ela abre espaço para desarmonia, para o caos, né? Para tensões sociais. Então só que na visão do Durkheim, o ideal, a perfeição, o ideal de sociedade eram sociedades harmoniosas. E se havia algum problema, certo? Uma tendência à desarmonia, essa tendência deveria ser explicada. Por que está acontecendo isso? Entendeu isso? Entendeu? Vocês entenderam, pessoal, a lógica do Durkheim? Então, e aí ele desenvolveu um conceito, tá? Ele buscou entender esse processo e desenvolveu a ideia de solidariedade. Então, a solidariedade é o elemento, né, ali que faz com que exista a coesão, tá? A coesão naquelas sociedades, as sociedades aí.
Beleza? Solidariedade, então, essa ideia é importante que ele desenvolveu aí, tá? Bom, pro Durkheim, pessoal, existiam dois tipos aí de solidariedade que ele elaborou, duas ideias, dois conceitos relacionados à solidariedade, tá? A primeira seria a noção de solidariedade mecânica e a outra, solidariedade orgânica, certo? Solidariedade mecânica, pessoal, então, pensa em sociedades mais, assim, rudimentares, vamos falar assim, sociedades mais rudimentares. Sociedades pré-revolução industrial, certo? Então, o que fazia uma sociedade pré-revolução industrial se manter coesa? O Durkheim, qual que é a conclusão que o Durkheim ele chegou? Ele falou o seguinte, que uma sociedade, para se manter coesa, ela necessitava que as pessoas mais ou menos pensassem ali do mesmo jeito, pensassem da mesma forma. Aí você vai falar assim, como, Rafael, isso é possível? Puxa vida, as sociedades pré-industriais eram sociedades ali que funcionavam tendo por base o sino da igreja, concorda? Tinha internet nessas sociedades industriais, tinha imprensa, não tinha. Então eram sociedades rudimentares. O que uma pessoa pensava, muitas vezes representava o que um grupo de pessoas pensava. Entendeu isso aí? Então, o que fazia essa sociedade caminhar de uma forma harmoniosa, coesa? Esse pensamento em comum partilhado por todos os integrantes desse grupo, dessa sociedade. Entendeu isso aí, pessoal? Então, ele chamou isso de solidariedade mecânica, certo? Então, a ideia é essa. Eu dou exemplo para vocês da religião. Então, a religião era uma forma, muitas vezes, de fazer com que as pessoas pensassem ali mais ou menos de uma maneira, de uma maneira similar. Beleza? Bom, avançando aí no processo, certo, do industrial, na Revolução Industrial, na urbanização, o que aconteceu? O que foi acontecendo aí nas sociedades? Concorda que foi havendo um processo de industrialização, como eu falei, ou melhor, em consequência desse processo de industrialização, foi havendo uma maior divisão do trabalho? O que é a maior divisão do trabalho? É quando existem, por conta dessa industrialização e por conta da diversificação da sociedade, pessoal, o que vai acontecer? As pessoas elas vão diversificar também as suas formas de trabalho, as suas atividades naquela sociedade. Então, o que ele vai falar? Que para essas sociedades mais industrializadas, né, o que faz com que a sociedade se mantenha coesa, coesão é união, tá, pessoal? É harmonia, a junção, né, de certas das partes da sociedade de uma forma harmônica, tá? Então, para que essas sociedades elas se desenvolvam, caminhem para essa harmonia, o que ele falou? Não é mais o pensamento comum que prevalece, tá? O que faz com que exista essa união é agora o quê? A necessidade de uma pessoa em relação à outra, entendeu? Esse é o grande detalhe, tá? Então, por exemplo, nessas sociedades industriais que vão se desenvolvendo, as pessoas vão passar a depender, sei lá, do serralheiro, vão passar a depender do marceneiro, do professor, do advogado, do médico, certo? Entende isso? Então, essa necessidade das pessoas em relação às outras pessoas é que causa uma certa harmonia, uma certa coesão social aí. Beleza, pessoal? Entendeu isso? Então, essa noção de solidariedade, certo? Essas duas que eu explicitei para vocês aí, a mecânica e a orgânica, é que fariam os grupos humanos tenderem para a harmonia, tenderem à coesão social, certo? Ah, Rafael, mas e se não acontecesse essa harmonia? Né? Ele tentou explicar, tentou. Para isso, ele criou um termo chamado de anomia. Tá? O que seria a anomia? A anomia, se a gente for traduzir o termo, seria a ausência de regras. Tá? Pessoal, a ausência de regras, de acordo com a anomia, né? A ausência de regras, de acordo com Durkheim, levaria a uma desagregação das sociedades. Certo? Então, o que causaria essa desagregação? A anomia. Tá? Entenderam isso? Então, isso é muito importante, a ausência de regras. É quando os indivíduos, muitas vezes, passam a não ver sentido naquela organização, naquela estrutura social. E aí passam a
não fazer parte dessa sociedade, entendeu isso? Gerando a desarticulação, gerando uma desarmonia, tá? E para isso e qual o conceito que ele usou para explicar essa desarmonia? A lógica da anomia, certo? A anomia é muito importante, tá? Então, pessoal, um outro tema que o Durkheim ele vai ser bastante incisivo, vai tentar explicar, é o suicídio, né? Por que o suicídio? Por que o suicídio estava acontecendo em certos grupos sociais? Por que o suicídio passou a fazer parte daquelas sociedades ali do século XIX? Então ele vai explicar isso aí. E muitas vezes a explicação do suicídio, tá, vai ser por conta dessa anomia de certos indivíduos que vão estar desintegrados naquela sociedade e que vai levar ao suicídio dessas pessoas, tá? Então, só que detalhe, ele analisa o suicídio através de uma visão individual? Não. Ele analisa o suicídio através, ele insere o suicídio no social, no coletivo. E esse foi o grande avanço, né? Um dos grandes avanços aí na teoria dele. Tá? O suicídio ele entende não como algo do indivíduo, muitas vezes, mas como algo social, como algo maior, certo? Então, por exemplo, o indivíduo que não é aceito em determinados grupos, o indivíduo que tem costumes diferentes, certo? Então, esse indivíduo que não é aceito, muitas vezes comete o suicídio, tá? Então, só foi um exemplo aí da obra do Durkheim aí, tá bom, pessoal? Bom, então é isso, tá? Então, espero que esse vídeo elucide aí, tá, pessoal, alguns aspectos aí da teoria, tá? E a gente vai desenvolver aí mais ideias com vocês, mais vídeos com vocês, para que vocês cada vez mais aprimorem aí a sua forma, né, a sua imaginação sociológica, a sua forma de enxergar o mundo. Isso aqui é tão importante, né, pessoal? O estudo da sociologia é muito importante aí para a gente compreender certas coisas, tá? E a gente não blindar o nosso olhar. É importante a gente ampliar a nossa visão. Por mais que você assuma um certo olhar, uma certa lógica de entender o mundo, a sociologia ela amplia um pouco a lógica aí para a gente entender o mundo, tá? E o mais importante, né, a sociologia é uma ciência que o princípio dela é a gente não ter preconceito, né, a gente olhar as coisas, né, ali com o que muitas vezes nos é oferecido, tá? Não uma coisa só, mas uma amplitude de coisas, de visões que vão ampliar a nossa visão geral a respeito de um assunto, de um fenômeno social. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí. A gente se vê aí nas próximas aulas aí. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado.